Olá, gente! Nossa convidada de hoje é a doutora Carolina Parreiras. Ela é antropóloga formada pela Unicamp, mestra em antropologia pela Unicamp, doutora em ciências sociais pela Unicamp e agora pós-doutoranda pela Universidade de São Paulo, USP, professora e pesquisadora, e vai estar aqui hoje falando sobre a construção social da maternidade. Nós voltamos já. Doutora Carolina, primeiro eu queria te agradecer muito ter aceito o nosso convite para vir fazer esse bate-papo. Eu te agradeço muito, que você é muito ocupada. Agora ela está fazendo pós-doutorado, gente, na USP e está com pesquisa no Rio de Janeiro. Então está na ponte aérea Rio-São Paulo o tempo inteiro e arranjou um espacinho na agenda para estar aqui dando entrevista. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é um prazer poder falar um pouco do que a antropologia faz, né? Quem somos nós os antropólogos e nesse caso específico da gente discutir um pouco sobre família, maternidade, paternidade, crianças, né? E eu que agradeço o convite. Ai, que delícia. Doutora Carolina, então eu queria já te perguntar, o que é antropologia? Tem um monte de mãe ali falando assim, que profissional é esse que você trouxe? Pergunta fácil essa, na verdade não é nem um pouco, mas tentando deixar um pouquinho mais claro o que a gente faz, né? A antropologia é um dos ramos das ciências sociais, né? Que pode chamar também de humanidades, né? E basicamente nós estudamos e tentamos entender tudo aquilo que é humano, né? Que é próprio das organizações sociais, que é próprio dos agrupamentos que as pessoas fazem, né? Até mesmo as relações das pessoas com aquilo que é não humano, né? Mas tentando compreender esse sujeito, a sociedade e tudo aquilo que nós fazemos em sociedade, né? E, é claro, a antropologia tem muitas áreas, né? Eu venho especificamente de uma área mais ligada aos estudos de gênero e sexualidade e, no caso, família também entra como um desses pontos. Sucesso! Apesar de não ser o meu tema de pesquisa, né? Como não é meu tema principal de pesquisa, mas ainda assim acho que se justifica a minha presença aqui para mostrar um outro lado que normalmente a gente não vê tanto falado nas ciências biológicas em relação à maternidade, né? É que tudo é um tanto mais complexo. Eu acho que quando a gente agrupa saberes, a gente chega a lugares mais interessantes, assim, até mesmo para nos situarmos no mundo. Muito legal. E aí você vem falar hoje pra gente que a maternidade, a paternidade, ela é uma construção social. Como assim, doutora Carolina? A partir do momento que eu engravidei, tive um filho, ali já não vai nascer, não vai despertar em mim a maternidade, a paternidade, pelos próprios processos químicos imbuídos nesse, né, que tem os hormônios, a ocitocina, todos os hormônios envolvidos com a geração de vínculo entre as pessoas? Bom, não. A minha resposta seria não, né? Isso é inato, né? O sentimento do materno ou essa maternidade, ela é inata? Não, ela é uma construção. E por que ela é uma construção? Da maneira como nós entendemos isso nas ciências sociais, não só na antropologia, mas nas ciências sociais como um todo, é que, é claro, nós não estamos negando o biológico, né? Acho que há no senso comum, em geral, a ideia de que as humanidades, elas negam a biologia. Muito pelo contrário, a gente também entende a existência da biologia, a gente reconhece, acho que é inegável tudo isso que você disse, a existência de hormônios, a existência de um corpo que é uma materialidade física, que sente coisas, mas ser mãe, da maneira como nós entendemos, não é simplesmente você dar à luz a esse filho. Está muito além disso. E por isso falar que é uma construção social e cultural. E por que é cultural? É cultural porque, por exemplo, o que a gente entende como ser mãe no Brasil não necessariamente é a mesma coisa que a gente vai entender como ser mãe na França. A França é até mais próxima, se a gente for levar ao extremo, Japão, né? E para a Índia, por exemplo, a gente tem uma outra ideia de família, de maternidade, e aí jogando o outro ponto disso tudo, a gente, por mais que seja a mulher que engravide, e claro, isso dá uma posição central à mulher dentro da sociedade nesse sentido,
nós temos, por outro lado, também a paternidade, que ela também é construída, né? E aí Atenção, pais. Isso é de uma importância absurda. E como que ocorre essa construção? Como que a antropologia explicaria isso pra... Então, ela ocorre de muitas maneiras, é o que eu disse. Por isso que a gente fala que ela é social e cultural, né? Não há algo de invariável. A gente não pode dizer que há algo de essencial e que vai ser sempre igual naquilo que a gente entende como maternidade, né? Um exemplo bem breve. Nós temos mães, por exemplo, que dão à luz essa criança, biologicamente geraram, ficaram os 9 meses, e essas mães abandonam essa criança, por muitos motivos, né, que não cabe aqui. A gente poderia fazer uma lista de possibilidades. Eu queria até aproveitar e pedir caridade com essas mães nos comentários aqui embaixo. Que seja um canal de muito amor, gente. A ideia do canal é esse. Sem dúvida. Porque começa todo mundo, é um absurdo, como é que a pessoa faz isso? Não vamos julgar, a gente não sabe o que o outro tá passando, né? Mas você tá falando dessas mães? Sim, uma mãe ela pode abandonar uma criança porque talvez ela não se sinta mãe, no sentido como a gente espera que ela se sinta mãe. Porque a partir do momento que você diz que maternidade é algo, você cria uma expectativa social em relação à sua postura em relação a isso, a como você tem que agir. Então é como se eu sou mãe agora, eu tenho que viver única e exclusivamente para esse filho, mas ao mesmo tempo eu sou uma mulher que eu tenho 1000 outras... construções, né, assim. Construções e 1000 outros papéis na vida social, né? Eu sou uma mulher que posso ser mãe, mas eu posso ser uma profissional, eu posso ser uma estudante, eu posso ser alguém que faz trabalho social, eu posso ser, assim, no limite, né? Filha, vizinha. Eu posso ser em último limite o que eu quiser, né? Então, a partir do momento que você criou a expectativa, se essa que é chamada de mãe, ela passa a não cumprir com aquilo que é como se fosse o script dela, real, que é o bonito. Exato. Esse é o script, você tem que ser mãe desse jeito. A partir do momento que isso acontece, se ela sai 1 milímetro daquilo, ela é a mãe desnaturada, por exemplo, né? Só que é tão mais complexo, o que a gente está dizendo aqui é muito mais complexo, porque não é o fato de eu ter hormônios, de eu ter estrógeno e progesterona dentro de mim, que me fazem mãe. O que me faz mãe é a relação que eu vou estabelecer com esse filho. Seja porque ele veio biologicamente de mim, ou seja porque eu resolvi adotar, ou porque eu vi uma criança abandonada e eu resolvi que eu vou cuidar dela. Nossa, ou eu sou tia de alguém, vó de alguém, e eu vou cuidar dessa criança, né? Então o foco para a antropologia, muito mais do que todo esse essencialismo, é a relação, né? São as relações que a gente estabelece. Por isso, por exemplo, é possível a gente pensar em famílias, né? Nessas novas configurações de família que ainda bem são cada vez mais reconhecidas, né? Inclusive é uma grande coincidência porque ontem uma comissão do Senado, ela reconheceu pela primeira vez no Supremo, quer dizer, ela reconheceu pela primeira vez que casais homoafetivos, eles têm a sua união legitimada. Agora, foi ontem. Que bacana, gente, que notícia boa. E nós temos aí uma nova configuração de família, porque a partir desse momento agora nós somos reconhecidos. Né? Exato. Agora é isso, são novos casais reconhecidos e novos casais que podem gerar famílias, ou não, né? Porque também isso é uma escolha individual sempre. E então, nesse sentido, nessas novas configurações de família, a gente pode pensar em arranjos múltiplos, que não necessariamente envolvem sempre uma mãe e um filho, ou a família nuclear clássica de pai, mãe e filho. Tá, bacana. E eu acho legal você falar isso, porque eu acompanho tudo da área materno-infantil, me dá muita alegria, me chama muita atenção. E eu acompanhei umas notícias, até mais ou menos recente, de uma mamãe que postou no Facebook que ela amava mais o marido do que o próprio filho dela. E isso causou de tal forma uma revolução em todas as mulheres, que todo mundo começou a denunciar essa mulher como um perfil fake, e ela foi bloqueada no Facebook. Porque socialmente as pessoas falam assim, como assim você não ama seu filho mais do que qualquer coisa da face da terra, não sei o que, não. E essa mulher foi rechaçada, porque exatamente isso que você está explicando. Porque ela ainda não tinha conseguido fazer essa construção dessa relação. E isso foi inadmissível para a sociedade.
Sim. E o que mais me espantou é o quanto que isso, o inadmissível, vem em forma violenta, agressiva. Porque a gente não se preocupa assim, gente, mas que engraçado, por que essa ligação não foi feita? O que será que tá... Como poderia ajudar essa mãe nessa ligação? A gente já reage com muita violência, porque essa ligação tem que ser feita. Você tem que, a partir do momento que você se tornou mãe, se encaixar no padrão A, B, C, D, senão você não é uma boa mãe. É isso, é uma série de... É isso, você ganha o rótulo de mãe e você tem uma listinha de funções e coisas, e sentimentos que você também tem que ter, que emoções que você tem que fazer. Sim. E na antropologia, nós também pensamos os sentimentos e as emoções, novamente, não negamos o biológico, ninguém está negando o biológico, mas a questão é um pouco mais complexo do que apenas falar que é hormônio. É uma explicação muito simples, seria muito simplista, porque nós somos seres humanos, a gente tem várias dimensões em nós mesmos, né? A gente tem o biológico, a gente tem aquilo que é do âmbito do psíquico, a gente tem aquilo que é o âmbito do social e do cultural, que, né, nos envolve na nossa relação com o mundo, e para alguns nós temos inclusive um lado transcendental, né? Que nem é muito explicável por ninguém, né? A gente não consegue, tem algo que a gente não consegue. Então, maternidade também envolve tudo isso, amar envolve tudo isso, né? Ninguém ama por acaso, ninguém ama só por causa de um hormônio. Você ama porque você consegue enxergar nesse outro um sentimento de empatia, né? Ou tem algo nessa relação que preenche aquilo que você precisa, né? Nas nossas relações com o outro, sejam elas relações positivas ou negativas, e você falou da violência, é porque tem algo nessa relação que pode caminhar num sentido ou que pode caminhar no outro. E de novo nós voltamos à relação. E por isso, por exemplo, a gente não ama igual. Isso é uma coisa que a gente ouve falar a vida inteira. Pode perguntar para algumas mães, eu já ouvi várias mães mais velhas dizendo isso. Tenho 8 filhos, eu amo todos, mas eu não amo todos igual. Interessante. Porque realmente é impossível, né? E talvez você não ame algum. Mas qual é o problema? Você não pode dizer que você não ama. Né? E de novo, acho que pra mãe isso é muito pior. Pra gente... peso gigante pra essas mães, né? E pra gente, por exemplo, talvez seja menos chocante lidar com o fato de que nós temos pais que abandonam filhos, do que mães que abandonam filho, ou mães que, ou mulheres que escolhem, por exemplo, que elas não estão aptas a gerar aquele filho, né? E a gente entraria num outro âmbito dessa discussão também. Mas por que não choca um pai abandonar? Porque se o sentimento ele é essencial para todos. Hoje está começando a ter um despertar para isso. Que absurdo, mas está começando, mas Sim. Não choca como a mãe abandonar. Não choca. O pai não é tão violentado socialmente do que quando a mãe. Por quê? É porque é quase também pensando nesses scripts sociais que todos nós, de certa maneira, a gente tenta se enquadrar ao longo da vida, uns mais, outros menos. Do pai você não espera a mesma postura da mãe. Com o pai não tem essa essencialidade da relação, porque ele foi ele que gerou, né? Mas, se a gente for pensar por aí, no biológico, metade dessa criança é ele, né? Biologicamente. Então, se biologicamente a gente explicasse todas as relações, então a reação social seria a mesma para o pai do que é para a mãe. Sim, e acho que aí entra uma outra questão também, do quanto se espera da mulher e do quanto durante muito tempo, hoje isso, né, a gente tem lutas crescentes nesse sentido, de mostrar o quanto a mulher ela não é no mundo aquela que é a mãe apenas, ou que é a dona de casa apenas, não é a que cuida da casa apenas. Ela pode fazer tudo isso, mas ela pode ser muito mais do que isso. E para o homem, durante muito tempo, e em alguns grupos da sociedade essa visão ainda existe, é aquele que sai de casa, é aquele que vai prover, é aquele que ganha o dinheiro e é aquele que vê os filhos no fim de semana ou à noite quando chega do trabalho, né? Só que a gente sabe que também nessas novas configurações familiares de hoje, esses papéis eles estão sendo repensados. E eles têm que ser, porque as mulheres saíram para o mercado de trabalho. Hoje é crescente a participação de mulheres. Né? Claro que a gente pode discutir se há uma equidade entre homens e mulheres, a gente sabe que não, mas elas vão para fora da casa. E o grande problema é que essas mulheres, e aí voltando porque elas têm que ser mãe, muitas vezes elas abdicam de uma série de outras possibilidades na vida, porque elas têm que se enquadrar no papel de mãe.
ou daquilo que se espera como mãe. E engraçado você estar falando isso tudo, que eu observo quando eu estou em um grupo de mães, elas conversando, algumas mamães fazem uma opção por parar de trabalhar para poder cuidar do bebê. Mas elas estão ali se sentindo mal até pelo sentimento de que saudade de sair de casa, de vestir uma roupa. Mas eu amo meu filho, tá, gente? Eu amo meu filho, mas se sente culpada até de sentir saudade de viver um outro papel que não seja o exclusivo materno. Então, assim, eu fico muito impressionada como há pressão em cima das mulheres, como até para poder falar o que elas sentem, isso é um pouco tabu. Sabe, assim, e tudo debaixo dos panos, assim, mas eu amo meu filho, eu tô muito feliz, não sei o que, mas é difícil. As mulheres que abrem mão de trabalhar para ficar em casa, cuidar dos bebês, é muito difícil, é um trabalho árduo, 24 horas, importantíssimo e desvalorizado socialmente. Você não tá fazendo nada, você tá em casa mesmo, né? Você não tá fazendo nada, você tá só cuidando do menino e tudo mais. E a mulher que não pode largar a mão do trabalho e tem que continuar trabalhando e vai sair, deixar esse bebê com alguém, como é difícil para elas também isso. Como é complicado, como elas se sentem culpadas, como elas saem tristes, como é difícil essa relação, né? É muito complicado, né? É isso. Tem muita culpa. É difícil a gente sair dessas convenções todas, né? É muito complicado. Até porque você é criado dentro de uma cultura que fala o tempo inteiro que você tem que agir corretamente dessa forma. Exatamente. Né? A gente já vem desde sempre, né? Porque também, aí, voltando à maternidade, esse bebê que está sendo gerado, ele não vem neutro para o mundo. É impossível ele vir neutro, porque ele já está recebendo tudo isso, né? Ele escuta, ele sente. E hoje, por exemplo, há pouco tempo eu li um artigo sobre isso, que é fenomenal, o quanto esse bebê já é exposto. Porque a primeira coisa que você, com os avanços tecnológicos, a primeira coisa que você faz hoje, você sai do médico com a fotografia do seu ultrassom e você posta no Facebook. Essa é a minha criança. Você não vê praticamente nada. E é um olhar técnico que fala, não, ela tá aqui, ó, nesse lugar. Pra mim, aquilo é grego, por exemplo. É um rabiscado. Pra você não, porque você, né, tem toda a técnica pra isso, mas o quanto essa criança está sendo exposta, né? Então ela vem neutra? Não, é claro que ela não vem. Eu acho que o processo é para as mães, né? E aqui a gente está falando com mães, a gente está falando com pais, eu acredito que a maioria de mães, e tomara que venham mais pais também, venham discutir. Porque é para eles também, do quanto é papel deles também colocar essas relações esperadas e convencionais em questão, para que essa mulher, ela não tem que... Né? Exato. E você pode ser muitas coisas para ser feliz. Não necessariamente ser mãe é o que vai te dar a maior alegria da sua vida. Talvez pode ser para outra pessoa. Pode ser para outra pessoa, sim, né? Mas pode ser que para outra é fazer uma viagem de volta ao mundo. E tudo bem, né? Ou até mesmo de algumas mulheres que se recusam à maternidade, porque elas acham que não são para elas, né? E tá tudo bem, né? Mas eu acho que o nosso papel, e o que a antropologia também tenta fazer de certa maneira, até porque a gente fica parecendo que a gente só está dentro da universidade e não está pensando o mundo ou maneiras de fazer esse mundo um lugar mais, um lugar diferente, nós estamos. É que é muito difícil, né? Nós sabemos que são lutas e lutas diárias. Mas a gente está preocupado com a justiça social, a gente está preocupado de maneiras de criar rupturas nessas convenções, nessas realidades. E o que a gente busca fazer é mostrar que é isso, são convenções. E que uma mulher, por exemplo, que ela vai precisar conjugar a maternidade com a carreira profissional, ela não tem que se justificar. Ela simplesmente não tem que se justificar. Ela tem que ser mãe da maneira como ela puder ser, porque é isso também. Fazer o melhor dela. É uma questão de potência, é aquilo que eu posso. E não aquilo que o mundo espera de mim. Porque se a gente for agir, isso não vai para tudo, pensando no que o mundo espera, a gente mina as nossas possibilidades de existência. E aí entra uma frustração gigante, né? Porque sempre vai ter o ideal que vai ser sempre inalcançável e eu vou ser sempre uma péssima mãe, uma péssima pessoa, uma péssima não sei o quê. Não que a gente tem que falar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ficar desse jeito, assim, do Gabriela, né? Não é ficar, a gente tem que estar sempre numa procura do melhor.
qual é o meu melhor, onde eu vou atingir o meu melhor em todos os aspectos, porque isso é um auto-melhoramento que a gente faz naquilo que a gente quer pra gente. Sim. Mas criar um ideal inalcançável gera uma frustração, um esgotamento de forças que às vezes tira toda a diversão da maternidade, da vida, do que está sendo feito ali, né? Você cria um peso extra, né? E você passa, você se coloca tantas regras e tantas expectativas para si próprio que muitas vezes você não vai conseguir chegar até elas, né? E aí você não consegue ser nem tão boa mãe, nem tão boa profissional, nem tão boa esposa, seja de um homem ou seja de uma mulher, porque também a gente está falando de questões aqui que nessas novas relações são relações. E nessas novas configurações familiares, nós temos casais de homens que estão criando crianças, biológicas ou não, né? E aí voltando também ao quanto é a relação. Como é que eu posso amar alguém que não veio de mim? Eu posso. Voltamos à relação, né? Acho que essa é a palavra-chave, né? É pensar a relação. E é pensar que nós não estamos sozinhos. Então, pra gente existir no mundo, a gente tá criando relação o tempo inteiro, né? Gente, Carol, doutora Carolina, eu estou aqui apaixonada. A minha vontade, na verdade, é de ficar abrindo esse leque pra gente discutir cada vez mais. E eu queria até fechar, porque se alguma parte não ficou clara para alguém, a ideia da nossa discussão aqui é tirar culpa, é tirar sofrimento, é repensar relações, para que as mães se sintam cada vez mais felizes, até com as inquietações, as mães e os pais, né? Sim. Com as inquietações que vivem, que tudo, pra gente repensar isso. Então, como eu trouxe essa pesquisadora, né, a pós-doutora, para falar disso pra gente, justamente para que vocês se sintam mais livres e mais felizes com tudo que está acontecendo. Porque muitas vezes o ideal vai castigando a vida da gente. A gente não está totalmente satisfeito com o nosso emprego, totalmente satisfeito com o nosso casamento, totalmente satisfeito com a relação mãe-filho ou pai-filho, porque eu nunca dou conta, porque eu nunca dou... Respira, gente. Respira. Como que a gente vai construir as relações? E aí a ideia desse vídeo é isso, é trazer esse novo pensar e esse novo paz pro coração de todo mundo, né? Sem dúvida. Doutora Carolina, eu sei que tem gente reclamando aí do lado, mas, gente, infelizmente eu não posso. Vamos fazer o seguinte, coloquem perguntas aqui embaixo e aí eu vou tentar fazer outra gravação com a doutora. Você topa uma outra gravação? Eu topo, super. Também fica meu contato, né? Acho que quando o vídeo, vocês vão ver, meu contato tá logo abaixo. E quem quiser mandar e-mail, procurar pelo Facebook, eu tô em todas as redes, sou super conectada, respondo super rápido. Exatamente. Vanessa sabe disso. Ela é professora universitária, é convidada para palestras, congressos, tudo enquanto lugar. Então eu peguei ela, inclusive, num congresso que ela foi convidada para vir participar, então eu roubei ela correndo no congresso aqui para poder fazer essa entrevista. Sem palavras para te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter achado uma brecha na sua agenda. Imagina, com todo prazer, se puder a gente grava outro vídeo, se coincidirem as nossas agendas. E foi um prazer de verdade, espero que... Peguem aqui embaixo que eu busco ela de volta, tá? E espero que tenha servido para vocês pensarem um pouquinho. E como a Vanessa disse, para tirar essa culpa, para sair dessa expectativa social tão maluca às vezes que colocamos em cima das mães, né? A coisa pode ser mais tranquila, pode ser mais saudável, né? Obrigada e obrigada, até uma gente. próxima. Até a próxima.